E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa, dormindo sob o travesseiro. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos 4, 37 ao 40. Sabe quando parece que você entrou num furacão? Como se tudo ao redor estivesse desmoronando ao mesmo tempo? Problemas vindos de todos os lados, o coração acelerado e aquela sensação de que você não vai conseguir atravessar isso? Esse texto mostra exatamente esse cenário. Os discípulos estão no barco, o vento é forte, as ondas invadem e o detalhe é que o barco já está se enchendo. Ou seja, não é um susto pequeno, é uma situação real de risco e, enquanto isso acontece, Jesus está dormindo. E isso incomoda profundamente os discípulos, porque parece que ele não está vendo, parece que ele não está se importando. E talvez essa seja exatamente a sensação no meio do seu furacão, como se Deus estivesse em silêncio, como se ele não estivesse agindo. Mas quando eles clamam, Jesus se levanta, repreende o vento e fala ao mar. E imediatamente tudo se aquieta, mostrando que ele nunca perdeu o controle, nem por um segundo. O problema nunca foi a ausência de poder, mas a falta de percepção deles sobre quem está no barco. E então Jesus faz uma pergunta que confronta o coração. Por que só estão tímidos? Ainda não tendes fé? Como quem diz, o problema não é o tamanho da tempestade, é a forma com que vocês estão olhando para ela. Porque a presença de Cristo no barco não impede a tempestade, mas garante que ela não terá a palavra final. E no meio do furacão, o chamado não é desespero, é fé. Não é controle, é confiança. Não é entender tudo, é saber quem está com você. Como disse o puritano John Flavel, de forma muito simples, aquele que está com Cristo no barco não precisa temer o afundar. E é exatamente isso que sustenta o coração. Não é a calmaria imediata, mas a certeza de que Jesus está presente, governa o caos e no tempo certo traz bonança. Então, no meio do seu furacão, o que fazer? Olhar para Cristo, confiar nele e lembrar que nenhuma tempestade é maior do que a autoridade dele. Você ouviu o devocional Vida em Comunhão. Todos os dias temos novos episódios. Por isso, não deixe de se inscrever na sua plataforma preferida para não perder as notificações, seja no YouTube ou no Spotify. E que Deus abençoe grandemente o seu dia.